Eu queria que você passasse, assim, um pouco, por ser alguém que busca isso muito a fundo. Eu sei que você já passou por diversos processos, né, de autoconhecimento, e existem ferramentas dos mais diversos tipos. Sim. Queria que você destacasse algumas, assim, algumas das que você passou e o que elas te trouxeram de aprendizado, sabendo que cada um é cada um e esse é Sim. um processo único. Mas eu acho legal, assim, para a gente entender o que existe de opção aí, né? Sim, tem muita opção, muita opção. Eu vou falar da primeira, que é, pra mim, a que mais me ajudou e que eu sou apaixonada e que realmente foi, assim, divisor de águas na minha vida, que é o processo Hoffman. Tá. Já flertei várias vezes em fazer e Ai, ainda não Thay, fiz. faça, você não vai se arrepender. É, É maravilhoso. Eu legal. fiz o processo em 2013 e, como eu comentei, então eu comecei o processo de autoconhecimento em 2009. Já Sim. tinha passado por uma série, próprio coaching, mentoring, terapia, já tinha feito algumas coisas, já tinha feito constelação familiar, Familiar. constelação empresarial. Como eu tenho esse aspecto na minha vida de hereditariedade, eu trabalho com meu pai num negócio que está na terceira geração, então eu sempre trabalho Toda a muito. pegada sistêmica faz muito Faz muito sentido, sentido. né? Então, sempre eu trabalho muito essa coisa da família, né? Do relacionamento, de principalmente preservar o meu relacionamento com meu pai, como filha. Isso pra mim é uma baita de uma prioridade. Então, eu já tinha passado por uma série de coisas e caí no processo Hoffman. E o processo, primeiro que eu fui pra lá com pouca informação, eu simplesmente conheci uma pessoa que tinha feito e que me contou, e eu olhei pra ele e falei, cara, sabe quando você sente no seu coração? Eu preciso fazer isso daí. E eu olhava pra ele e ele tinha coisas que eu queria ter, sabe? Assim, ele falava, nossa, ele tá tão bem resolvido, ele tá tão, né? E eu fui pro processo desse jeito, eu não sabia o que ia ter, do que se tratava, nada. A gente procura não Não falar falar muito, muito, né? Acho que todo mas mundo que acho que eu fez, você percebe que tem fui alguma coisa sabendo menos. diferente, mas... E aí eu fui pro processo, ele começa antes, você tem alguns questionários para responder, só de responder o questionário já vale uma vida, né? Mas eu fui pro processo, e o processo ele tá em vários países, eu não lembro agora de cabeça quantos países no mundo, mas eu lembro de um dado relevante que os melhores alunos de Harvard, eles fazem o processo Hoffman e existem estudos científicos que mostram que esses alunos, mesmo já sendo os melhores, que já eram alunos de altíssima performance, eles passam a performar melhor depois do processo. E lá fui eu pro processo Hoffman, 2013. Voltei do processo, aquilo foi tão transformador para mim que eu precisei continuar com eles por um ano. Eu Olha fiz um só. programa de acompanhamento com eles que chama PAI. Eu fiquei um ano frequentando semanalmente o Hoffman. E aí a gente chega em 2015. 2015 é o marco transformador da minha vida, porque em 2015 eu lancei o meu blog, ou seja, comecei a produzir conteúdo. Uhum. Como consequência dessa produção de conteúdo, eu lancei o meu primeiro livro, eu comecei a palestrar, eu comecei a ser uma influenciadora de mulheres. Tudo começou lá atrás com um blog que eu fiz porque eu queria falar de autoconhecimento para as pessoas. Olha que legal. Depois disso, eu fui competir profissionalmente no fisiculturismo. Eu tive coragem de, aos 34 anos, competir num esporte que expõe o corpo, que tem todo um... Nossa, gente, começar num esporte, porque é super competitivo, né? Super. É super competitivo. É. Então, assim, você realmente Não, e tomar eu já essa estava com decisão. 34 anos, eu já era, na época, se não me engano, não sei se eu era gerente ou diretora, acho que eu era diretora já, diretora estatutária, inclusive. Então, assim, já estava com a minha carreira estabelecida, tinha muita gente que falava assim pra mim, por que você vai inventar, Que besteira né? Pra fazer que você isso vai inventar agora. de competir? Mas, justamente, está muito conectado ao meu autoconhecimento. Eu fui visitar lá minha criança e fui dar para minha criança as coisas que eu não dei na época que eu não tinha consciência suficiente. Eu falei, poxa, eu tenho vontade de competir, eu tenho vontade de viver essa experiência. E fui viver a E por que não experiência. alimentar isso de uma forma adequada, assim, Sim. né? Que você realmente consegue fazer e tal. Sim. Porque senão essas coisas surgem na nossa vida de outras formas, né? Se manifestam de outras Não, formas. de uma forma super consciente, foi super bacana. Foi um processo que me ajudou muito competir. Mas depois a gente abre de novo, são muitas caixas, né? Depois a gente abre a caixa de competir, que foi muito legal. Assim, foi uma coisa que me ensinou muito do que eu sou hoje, eu aprendi com o fisiculturismo. Mas eu me permiti competir. E aí, depois, tudo veio como consequência. Comecei a implementar o planejamento estratégico na Apsen e veio esse sonho na minha cabeça. Eu quero fazer a Apsen dobrar de tamanho. Na época, eu faturava um pouco menos de 500 milhões, eu queria faturar 1 bi. E você fez, né? E eu botei aquilo na cabeça e fiz uma movimentação gigantesca para que uma corporação familiar,
né, que tava ali com o seu negócio bem enraizado, tudo, falei, gente, não, vamos... E assim, e não era um negócio pequeno também, né? Então, quando você Não, pensa, é. para você conseguir movimentar todo mundo numa direção nova, cara, tem que ser Movimentar uma atleta embarcação dos ali. negócios também, E foi tudo né? junto. Então, veja, tudo 2015. E aí, por isso que eu digo que foi um grande marco na minha vida, porque eu virei, assim, tanto que o Hoffman me chama muito para contar a minha história, porque eu virei de 8 para 80, assim, em 2 anos. Legal. Aí, a partir deste momento, dessa clareza, porque foi um momento que eu tive clareza, me deu um estalo. Eu falei, eu quero ajudar pessoas a se empoderarem, a fazerem o que elas querem, que era o que eu quis para mim, em primeira instância, né? Então, ali eu comecei. Aí foi o livro, então as coisas foram acontecendo. E a partir dali foi quando eu aprendi. Eu quero ter uma visão de longo prazo, eu quero saber onde eu quero chegar, para que eu possa começar a fazer coisas que vão me levar até lá. E isso foi se tornando cada vez uma consciência mais forte. Hoje eu tenho uma clareza absoluta da importância de fazer o planejamento de longo prazo. Eu fiz esse exercício para lançar o meu livro. O projeto desse livro, o último que eu lancei, O Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. Eu tinha um outro projeto. Quando eu fui conversar com a editora, ela falou, não, você é maior do que esse projeto. E aí ela me perguntou, onde você quer estar daqui 5 anos? E eu sabia, eu respondi bonitinho onde eu queria estar daqui 5 anos. Ela falou, mas esse livro te leva onde você quer estar daqui 5 anos? É isso. Aí eu parei e pensei, falei, não. Ela falou, então não é esse livro que você tem que escrever. Aí um amigo meu, nessa angústia, quando eu recebi essa resposta, porque eu tava a gente se apaixona pelas coisas, né? Eu tava ali apaixonada por aquele projeto. E aí eu compartilhei com um amigo meu e ele falou, Renata, coloca no papel o que você fez nos últimos 5 anos na Apsen. Ele falou, mas faz isso hoje, que tá quente na tua cabeça. E eu coloquei o que eu fiz nos últimos 5 anos no formato de método. E aí nasceu o livro, exatamente o que é o livro. Eu falo que assim, eu pari este livro, porque eu fiz a estrutura do livro numa madrugada. Nossa. Intenso. Aí, além do processo Hoffman, que eu super indico, que é maravilhoso, tá? Depois eu fiz outras coisas, eu fiz o Master com eles, que é já uma etapa depois do processo. E agora eu tô namorando para fazer o Quadrinidade ao Quadrado, mas as nossas agendas não tão batendo. Mas uma hora vai dar certo. E já comentei do coaching, né? Que eu gosto muito. Eu me formei depois como coach, porque me ajudou tanto. Eu fiz 5 processos na minha vida. E desses 5 foram momentos decisórios, assim, que realmente eles fizeram a diferença. Um deles foi esse já em 2009, nesse primeiro momento. Outro dele foi um pouco antes de ir pro processo Hoffman. Então, eu já estava passando por... sempre que eu sinto que eu preciso de uma ajuda externa, e aí eu abro um parênteses, de novo, o fato de eu trabalhar numa empresa familiar, do meu pai ser o meu chefe. Então, eu sempre procurei muito respaldo externo para ter feedback de verdade, para ter alguém que me ajude a ter clareza de onde eu quero chegar, para que me provoque, porque, bem ou mal, eu tenho consciência que dentro da minha empresa isso não vai acontecer da mesma forma que aconteceria com um colaborador. Então, eu sempre procurei ajuda externa de tempos em tempos. Isso acontece no momento que eu preciso dar uma virada na minha carreira ou na minha vida, que eu sinto que, sei lá, entreguei um planejamento estratégico, preciso abrir outro. Uhum. Então, é um novo momento, é um repensar, e aí isso vai fomentando busca essa mais ajuda esse input externa. E coaching é engraçado, né? Porque tem muitas pessoas que não veem o coaching com bons olhos pelo tanto que banalizou. E tem, enfim, tem coaches e coaches pena, também, né? o que é uma grande pena, né? Porque é uma ferramenta Porque fantástica. Que eu sou quando você apaixonada. trabalha com um profissional legal, assim, você realmente consegue mexer e as perguntas que são feitas te fazem pensar uma série de coisas, né? Eu sou apaixonada, assim, eu acho que é o que você falou. Infelizmente, a gente teve essa avalanche de pessoas aí se denominando, né, coaches e talvez fizeram um curso, enfim, mas não se dedicaram realmente a se aprofundar. Mas se você pega um profissional capacitado, que realmente pode te fazer as perguntas certas, e é tão gostoso essa coisa do tiro rápido, porque é uma ferramenta que te ajuda para um objetivo de curto prazo. Então, eu tô nesse dilema aqui, preciso de ajuda, preciso de alguém que me provoque. E realmente, ao longo da minha história, eu tive bons provocadores, boas pessoas que puderam me tirar da minha zona de conforto e me direcionar para caminhos muito bons, assim. Então, eu sou muito fã
Legal. Então, ó, processo Hoffman, coaching. Tem algum terceiro que você acha que foi legal, assim, que marcou bastante? Eu gostei muito de fazer a constelação, acho que me marcou, assim, bastante. Mas eu acho que, assim, depois que eu abri a caixa de Pandora, assim, acho que tudo vira um pouco de autoconhecimento, né? Então, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, as séries, as coisas que eu decido estudar, os locais que eu decido frequentar. Uma coisa que eu tenho feito mais recentemente é participar de masterminds. Isso pra mim tem sido, assim, um negócio fantástico, tenho adorado.